Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo, Rota 66. Estamos falando desde a semana passada sobre o primeiro, segundo e terceira João. Semana passada nós demos início, de forma introdutória, tratando sobre o autor que é João. Quem é esse João? Ele é o apóstolo, aquele que viveu próximo a Cristo no seu ministério. Ele foi um homem que participou de eventos importantíssimos na vida de Cristo. Ele esteve presente em várias ocasiões. Ele também era pescador, como Pedro e outros, e ele foi chamado para a pregação do Evangelho, assim como Pedro também foi chamado para ser um pescador de homens. E João se tornou, portanto, uma figura importantíssima. Ele, inclusive, fazia parte do grupo das pessoas íntimas de Cristo. E nós falamos, então, sobre o autor. Hoje, nós vamos fazer a segunda parte do estudo e vamos focar um pouco mais nas três cartas, na primeira, na segunda e na terceira carta escrita pelo apóstolo João. E nós vamos, então, começar pela primeira carta de João. E o que nós podemos falar a respeito? Já falamos que o autor é João, o apóstolo. A data em que essa carta foi escrita entre 85 e 95, e você vai se recordar que nós falamos que João foi o apóstolo mais longevo e provavelmente tem vivido até por volta de 100 anos. A gente estima em torno de 98 anos, e ele viveu na cidade de Éfeso e provavelmente, então, já caminhando para o fim desse ministério de vida, que ele, então, escreve esta carta. O local é Éfeso, a cidade que ele passou os últimos dias, né, da sua vida. Você vai se lembrar que nós tratamos a respeito dele ser morador de Éfeso. Nesse período, a partir da perseguição, ele foi levado para a ilha de Patmos, mas ele volta para essa cidade e termina ali os seus dias. O versículo-chave dessa primeira carta está no capítulo 5, versículos de 11 a 13. Aliás, 1 João tem 5 capítulos. E o texto é este. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Esse é o texto-chave dessa primeira carta, mas nós também temos uma palavra-chave. E a palavra-chave é comunhão, porque João vai descrever e desenvolver a ideia da nossa comunhão com Deus. Inclusive, ele afirma que se nós dissermos que mantemos comunhão com Deus e não temos com os irmãos, nós não estamos entendendo o que é a vida cristã. Então, a palavra comunhão, que descreve tanto a comunhão com Deus como com os irmãos da igreja, fazem parte deste contexto. Os personagens dessa carta é o próprio João, que é o autor dela, mas também, todo o tempo, ele vai tratar de Cristo. Ele vai falar a respeito do Senhor Jesus. O destinatário dessa carta, especificamente a primeira carta, é para os irmãos da província romana da Ásia Menor. Nós vemos que Pedro também escreveu para irmãos dessa região, e João também envia essa primeira carta para estes mesmos irmãos. Qual o propósito de João ao escrever essa primeira carta? Nós temos alguns. Primeiro, letra A, mostrar que Jesus é o Filho de Deus que apareceu em carne. Isso está especialmente no capítulo 4, versículo 2. E por que João vai mostrar que Jesus apareceu em carne? Porque estava começando a ganhar corpo, na verdade, antes do próprio apóstolo João, mas especificamente nesse contexto e nesse período, a ideia do gnosticismo, da palavra gnosis, que tem a ver com conhecimento. E o que o gnosticismo afirmava? Que a matéria é má e o espírito é bom. Bem, se isso fosse verdade, e é por isso que João escreve para combater essa heresia,
Jesus, então, não teria nascido da carne. Ele não teria se encarnado e nascido como um ser humano, como a palavra de Deus afirma. Então, isso que João está dizendo é para combater essa ideia, né, esse princípio estabelecido pelo gnosticismo de matéria má e espírito bom. Isso tem muito a ver com o contexto do pensamento grego, né, que dizia que aquilo que é material é ruim, enquanto que o espírito ele é bom. Os gregos, inclusive, diziam a respeito de que o corpo ele era o cárcere da alma, tentando trazer essa ideia de que o corpo é mau e o espírito é bom. E João ele destrói esse argumento dizendo que Cristo ele nasceu em carne, nem por isso ele foi mau ou havia qualquer tipo de pecado nele. Então, ele vai combater o gnosticismo, e este era um dos propósitos ao escrever essa carta. Nós temos ainda, e aí o texto é este: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, veja, nitidamente ele está combatendo o gnosticismo, a ideia de que o corpo e a carne é má, e ele está dizendo que todo espírito que confessa que Cristo veio em carne, ele é de Deus. Então ele está dizendo, olha, isso é contrário ao que a Escritura ensina, e aqueles que afirmam que Jesus veio em carne, ele é de Deus. Né? A ideia aqui de que ele procede de Deus. Um segundo propósito de João, ao escrever essa carta, e ele vai dizer isso no capítulo 2, versículo 1, para que não pequem. Qual é a argumentação de João? Ele diz, filhinhos meus, essas coisas os escrevo para que não pequeis. Então, ou seja, é como se ele resumisse nesse versículo que um dos objetivos e propósito dele ao escrever a carta é para que os irmãos fugissem do pecado. Tanto que ele vai dizer, se todavia alguém pecar, e ele então está afirmando aqui que nós estamos ainda sujeitos ao pecado, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a primeira coisa, ele diz, olha, eu escrevo para que vocês não pequem, mas caso isso aconteça, vocês têm a quem recorrer. Apenas devem buscar o advogado que é o Senhor Jesus. Então, esse é um propósito que ele também estabelece. E por que ele faz isso? Porque o Filho de Deus, ele é nascido de Deus. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês não estão mais sob o domínio e o controle do pecado. O pecado é um acidente na vida de vocês. Por isso, se todavia alguém pecar. Mas ele está dizendo, olha, e por que vocês devem buscar não pecar? Porque vocês nasceram do próprio Deus. Ele argumenta isso no capítulo 5, versículo 1. E ainda, o texto é esse. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Por que nós não devemos pecar? Porque nós nascemos de Cristo. Somos uma nova criatura e devemos lutar veementemente contra o pecado em nós. Ele ainda vai argumentar de outra maneira. Se pecarmos, temos que confessar este pecado. Então ele diz, olha, vocês não devem pecar porque vocês nasceram de Deus, vocês nasceram em Cristo, são novas criaturas, mas se pecarem, vocês precisam confessar o pecado. É isso que Deus requer. Então ele vai dizer no verso 9 do capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele está dizendo, o pecado já não pode te condenar e te levar à perdição, porque você tem Cristo e você pode voltar-se para Ele. Ele ainda vai colocar um terceiro propósito, e é interessante aqui. Afirma escrever sobre o amor como um novo mandamento, porque ele foi personificado em Cristo, mas que, ao mesmo tempo, este mandamento não é novo, porque ele está em todo o Antigo Testamento e nos próprios ensinos de Cristo. Então, ele está falando do amor, ele está falando de um novo mandamento, mas, ao mesmo tempo, ele diz, olha, esse mandamento que eu digo que é novo, ele, na verdade, não é novo, porque ele já é ensinado desde o Antigo Testamento,
até mesmo nos ensinos de Cristo Jesus. E o texto diz isto: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este foi o mandamento que já veio lá de trás. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Então ele está dizendo, vocês já ouviram este mandamento. Todavia, vos escrevo novo mandamento. Parece contraditório, mas ele está dizendo, olha, ele é novo num outro aspecto, num outro sentido. Ou seja, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. O que ele está dizendo? Olha, o mandamento do amor e daquilo que vocês já conhecem desde o Antigo Testamento, ele é antigo por isso. Mas ele é novo porque ele é personificado em Cristo. Cristo deu uma nova dimensão a este mandamento do amor. Então, é essa argumentação que ele usa para dizer que é antigo, mas, ao mesmo tempo, ele é novo. Quarto propósito de João: certificar aos leitores de sua vitória em Cristo e da certeza da salvação. É interessante que o assunto da certeza da salvação é algo que de vez em quando ronda, né, a mente dos crentes, e João vai afirmar isso. Nós podemos ter certeza. E preste atenção no texto, olha, essas coisas vos escrevi a fim de saberdes, saber agora que tendes. Ele não está dizendo que vocês terão a vida eterna. Ele está dizendo que vocês têm a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Se vocês creram em Cristo, vocês já têm a vida eterna. Porque é impossível que alguém receba a vida eterna e a perca. E é aí que ele então trata a respeito da certeza da salvação. Nesse texto também, ou também nesse texto, é que nós baseamos a doutrina que pregamos a respeito de que uma vez que fomos salvos, nós estamos salvos para sempre. Não significa que nós não pecaremos, porque o próprio João disse isso, mas ele diz que se nós pecarmos, nós temos a quem recorrer, que é o Senhor Jesus, porque ele já levou sobre si todos os nossos pecados, os do passado, os do presente e do futuro. Então nós podemos ter certeza da vida eterna. Esse texto está em consonância com a doutrina da perseverança dos santos, que, na verdade, nada mais é do que a perseverança de Deus em guardar os seus eleitos. O livro de João, essa primeira carta dele, ele fala do amor como um padrão. Você vai perceber a palavra amor todo o tempo nos escritos dele. Mas é importante a gente comparar João 3,16 com o primeiro João 3,16. E olha que interessante. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele vai tratar do amor, é o padrão, e ele está dizendo que Deus nos amou, porque ele deu o seu Filho por nós. Agora, o que ele fala em 1 João 3,16? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Olha que interessante. Ele, em outras palavras, ele repete o que João 3,16 nos diz, que foi ele mesmo quem tinha escrito o Evangelho, nós já falamos isso, mas ele agora acrescenta um outro detalhe. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, se em João 3,16 ele apenas fala deste amor de Deus para conosco, agora ele diz, olha, Cristo deu a sua vida por nós, isso é a prova do amor de Deus e, portanto, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, ele estende este amor, ele não fala apenas de um amor que é vertical, mas ele fala do amor horizontal, o amor entre os irmãos. Então, o padrão é o amor. João também vai escrever essa carta, essa primeira carta, para combater algumas heresias que estavam penetrando sorrateiramente na Igreja de Cristo. Quais são eles? Quais são essas heresias? A primeira delas é o docetismo. O docetismo dizia que Jesus não tinha um corpo físico, mas que ele apenas era uma aparência humana. A palavra docetismo vem exatamente da ideia de aparência. E João vai escrever a sua carta,
E você percebe isso no capítulo 1, versículos 1 e 2, e no capítulo 4, versículo 2 também. Verso 1 diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então, veja, se o docetismo dizia, olha, Jesus não era físico, ele era apenas uma aparência, João está combatendo isso, dizendo, olha, nós temos ouvido, temos visto com os próprios olhos, contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ele vai dar aqui todas as informações para combater o docetismo. Tem uma outra heresia, que é o serentismo. O que é que o serentismo afirmava? O Espírito Santo desceu sobre Jesus no batismo, você se lembra daquela voz que Jesus ouviu, contudo, o serentismo dizia que ele se retirou de Cristo no momento da crucificação. E aí, João também vai tratar dessa heresia, inclusive dizendo, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, ou seja, ele não veio no batismo e se retirou na crucificação. Não. Ele esteve com Cristo todo o tempo. É isso que João está afirmando. Ele ainda vai combater o gnosticismo, que nós já adiantamos um pouco anteriormente. O que o gnosticismo dizia? Que Cristo tinha o conhecimento divino, mas não era Deus encarnado. Em outras palavras, o gnosticismo, da palavra gnosis, que significa conhecimento, né, a tradução da língua grega, dizia, então, Cristo tinha o conhecimento, mas ele não era o próprio Deus encarnado. No capítulo 5, versículos 1 e 5, João ele combate essa heresia quando ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, ele não é alguém apenas que tem um conhecimento. Ele é o próprio Cristo, ele é o Messias esperado. Ele é o cumprimento da expectativa messiânica. Ele é o próprio Deus que se encarnou. E João já tinha dito isso lá no Evangelho, no capítulo 1, versículo 1, quando ele fala exatamente a respeito disso, do verbo da vida, que não apenas estava, mas que ele era o próprio Deus. A argumentação é a mesma aqui na primeira carta. Ele diz ainda, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Então, ele não apenas tem um conhecimento, ele também é o Filho de Deus que se encarnou e veio até o homem. Ainda, João vai combater uma quarta heresia, que é a impecabilidade humana. Algumas pessoas diziam que se relacionar com Deus possibilitava este que tem relacionamento com ele de não pecar. Eu já ouvi isso de uma pessoa, dizendo, olha, eu não peco mais. E eu fiquei curioso em saber como que ela poderia fazer isso. Contudo, João vai defender também a ideia de que, apesar de não estarmos mais sob a condenação do pecado, enquanto estivermos nessa vida, estamos sob a influência do pecado em nossa vida. O que ele escreve é o seguinte: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então ele vai afirmar categoricamente. Capítulo 3, versículo 2, ele diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ele diz, olha, um dia nós estaremos livres da influência do pecado, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, ele diz, olha, isso vai acontecer, mas não agora. Enquanto estamos aqui, enquanto estamos neste corpo pecaminoso, nós ainda estamos sob a influência do pecado. Eu encerro a primeira carta fazendo aqui um esboço. O capítulo 1 vai falar das condições para a comunhão. Você se lembra, nós falamos que comunhão é a palavra-chave desse livro.
Então, condições para a comunhão, ele trata disso no capítulo 1. Cautelas para a comunhão, ele vai tratar no capítulo 2. As características da comunhão, no capítulo 3. O comportamento na comunhão, capítulo 4. E aí ficou um pouquinho escondido aí, mas as consequências da comunhão, ele trata disso no capítulo 5. Quanto a isso, ele vai falar da base da comunhão, qual é? Permanecer na luz. Nós temos comunhão com os irmãos, nós temos comunhão com Deus, nós precisamos permanecer na luz, que é o próprio Cristo. E ele também vai tratar da manifestação da comunhão. Se a base é estar em Cristo, o amor se manifesta quando nós... a comunhão se manifesta quando nós permanecemos no amor de Cristo. Então, ele vai tratar aí nessas duas perspectivas também em toda a carta. E, por fim, de forma mais resumida, comunhão com Deus e com os irmãos por intermédio de Cristo Jesus. Então, essa é a primeira carta, é disso que ela trata. A gente falou na semana passada que ela é como que um tratado, e ela realmente tem essas características nos 5 capítulos que são apresentados para nós. E nós, então, seguimos para a segunda carta de João. O autor é João, o apóstolo, nós já falamos sobejamente sobre isso. A data é a mesma, entre 85 e 95. Ainda o local é Éfeso, provavelmente o local onde ele viveu os últimos dias. E ainda o versículo-chave desta segunda carta são os versos 9 e 10. Por que a gente cita apenas versos 9 e 10? Porque nós temos um único capítulo na segunda carta de João. Então, os versos 9 e 10, ele diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Parece que João ele já começa a introduzir esse assunto aqui nessa carta, versos 9 e 10, falando da interferência de falsos profetas. Isso também é verdade na primeira, nós falamos das heresias, mas ele diz, olha, esses falsos profetas estão trazendo uma doutrina, e quem traz essa doutrina não permanece e não tem a Deus. Então, ele vai tratar dessas falsas doutrinas no meio da igreja. Qual é a expressão-chave? A verdade e os falsos mestres. O tempo todo, João ele vai tratar dessa ideia. Vocês já conhecem a verdade, então cuidado com os falsos mestres que chegam no meio de vocês. Os personagens dessa segunda carta é o próprio João, mas ele vai ainda citar a senhora eleita, olha que diz, e ainda os filhos da senhora eleita. A pergunta é, quem é essa senhora eleita? Ele está falando realmente de uma mulher, e está falando dos filhos dessa mulher. Depois, mais à frente, ele vai falar da irmã dessa mulher. Há quem diga, e John Stott ele defende a ideia, de que a senhora eleita e os filhos da senhora eleita refere-se a uma igreja específica e aos seus membros. A gente coloca uma interrogação, mesmo com John Stott fazendo essa afirmativa, porque não há um consenso sobre isso. Poderia ser, sim, uma senhora eleita e os filhos dessa senhora, um membro específico da igreja, ou pode ser que João, esteja usando essa figura de uma senhora eleita e os filhos dela para tratar da própria igreja, a igreja que é eleita por Deus, e os seus filhos, que são os seus membros. Seja uma coisa ou outra, o conteúdo não modifica por isso, de acordo com o que nós entendemos. Qual o propósito dessa segunda carta? Letra A, uma forte ênfase no amor. Como na primeira carta, ele também já trata desse tema, agora aqui nos versos 5 e 6, ele faz isso. E agora, senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo. Olha que interessante, ele repete o argumento da primeira carta. Esse mandamento que eu estou dizendo não é novo. Vocês já conhecem.
qual é ele? Que nos amemos uns aos outros. Então, o propósito de João aqui é continuar tratando com aqueles irmãos a respeito do amor para com Deus e para com o próximo. Letra B. O propósito é o cuidado com os enganadores, os falsos mestres que nós já citamos. Versos 7 e 8. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Aqui ele até atribui este enganador como a figura do anticristo, ou seja, contra Cristo, ou contra a doutrina de Cristo. Então, muitos enganadores pelo mundo afora. E veja, o contexto aqui do gnosticismo ainda, né, dentro da igreja, confessam Jesus Cristo vindo em carne. É exatamente o que o gnosticismo fazia, né? Negava que Jesus pudesse ter vindo em carne, ou se encarnado. E, por fim, chegamos aqui uma carta bem menor, chegamos ao esboço dela também. As divisões aí, os quadros em azul, não são de capítulos, são os versículos, né? Então, os versículos de 1 a 3, as saudações iniciais. Versículo 4, ele vai falar de andar na verdade. Versos 5 e 6, andar em amor. Versos 7 e 9, a presença dos falsos mestres. Eles precisavam, então, ter cuidado. E os versos 12 e 13, as saudações finais. De modo geral, a gente poderia dizer que ele trata da prática dos mandamentos, especialmente o mandamento do amor a Deus, e também a proteção contra os falsos mestres. A tese do livro, portanto, é permanência na prática da pura doutrina de Cristo. Cuidado que vocês não sejam enredados, ou seja, caiam na rede desses falsos mestres no meio de vocês. Então, nós caminhamos para a terceira carta, ou terceiro João. Repetindo, o autor é João, o apóstolo, já falamos. A data também é a mesma. Há um consenso de que provavelmente ele tenha escrito essas 3 cartas, a primeira um pouco maior, as outras 2 bem pequenas, no mesmo período, entre 85 a 95. O local também é Éfeso, e o versículo-chave dessa terceira carta é o verso 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. A expressão-chave, altruísmo versus egoísmo. Essa terceira carta ela tem uma característica muito peculiar. Por isso que ele está falando aqui de não imitar o que é mal, senão o que é bom. Praticar o bem em comparação a praticar o mal, porque ele vai tratar nessa carta especificamente a respeito de altruísmo e egoísmo. E ele faz isso através dos personagens que nós vamos ver a partir de agora. O destinatário, diferente das 2 primeiras que eu falei, tanto da primeira quanto da segunda carta, que foram endereçados a irmãos da Ásia Menor, que era uma província romana, aqui ele manda para um homem chamado Gaio, provavelmente um convertido do próprio ministério de João. Então, a este Gaio, ele diz algumas coisas a respeito dele. Olha, você anda ou que ele andava na verdade. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Então ele escreve para Gaio, dizendo como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então ele usa a expressão meus filhos, que era uma característica dos autores. Paulo fazia isso também quando se tratava, de pessoas no qual o evangelho tinha chegado através do próprio ministério. Então, carinhosamente, eram chamados de meus filhos, né? Paulo dizia a expressão foram gerados nas minhas algemas, quando ele estava preso, por exemplo. Mas aqui ele está dizendo, olha, o meu filho, e eu ouvi o testemunho de que você anda na verdade. Ele fala, isso muito alegra o meu coração. Também, João escreve para cá dizendo que ele é hospitaleiro.
Olha o que diz o verso 8: portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Se você ler ali, o texto é muito pequeno, toda a carta, você vai perceber o elogio de João para Gaio como alguém que acolhia irmãos, que era um homem extremamente hospitaleiro. Mas ainda, os personagens dessa terceira carta, o próprio João, como sempre, né, aparecendo, Gaio, que é este que nós colocamos aí como o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Então, está muito claro aí a respeito disso. Provavelmente, esse Gaio, como eu disse, era membro de uma igreja sob a supervisão de João e era um filho na fé de João. A quem mais? Ele escreve e ele cita Diótrefes. Isso está nos versos 9 e 10. Diótrefes, ele é conhecido, diferentemente de Gaio, como um membro egocêntrico e dominador da igreja. Olha que interessante, escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então, diferentemente de Gaio, que é elogiado por ser um acolhedor, um homem hospitaleiro, esse Diótrefes, ele é egocêntrico, ele é dominador, ele se acha dono da igreja, e João, então, vai ter um confronto com ele a respeito das suas atitudes. Ele também escreve nessa pequena carta e fala a respeito de um homem chamado Demétrio. No verso de número 12, quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. Nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Esse outro personagem, ele era um servo fiel e modelo no rebanho dessa igreja. E além de Gaio, tinha Diótrefes e esse homem chamado Demétrio. Esse sim era um modelo para o rebanho, e João faz questão de falar a respeito disso também. Fica claro, portanto, através dos personagens, qual o propósito de João ao escrever a carta. Letra A, elogiar e incentivar Gaio. Olha, Gaio, tudo que eu tenho ouvido a respeito de você, como um membro importante dentro da igreja, eu te elogio e incentivo para que continue dessa forma. Mas ele também quer advertir e condenar as atitudes de Diótrefes, este que era egocêntrico e dominador da igreja, se achava o dono da igreja. Mas João também, ele escreve para louvar a Deus pelo bom exemplo de Demétrio. E você pode, então, perguntar, mas qual o propósito, então, dessa carta aqui escrita por João nas Escrituras? E eu coloco, então, um propósito para hoje também. Mostrar como a igreja tem virtudes e defeitos. Isso é muito claro, né? Basta apenas você lembrar das experiências que você tem com a sua própria igreja, que você encontrará nela virtudes e defeitos. Contudo, eu creio que essas cartas foram escritas, especialmente esta, para nos alertar, né, para fugirmos desses defeitos e buscarmos cada vez mais as virtudes da igreja. E eu quero terminar, então, também com o esboço da terceira carta. São 15 versículos. Versículo 1 é a saudação inicial. Versículos 2 a 8, ele vai tratar desse altruísmo de Gaio. Lembra que nós colocamos as palavras-chave altruísmo e egoísmo? Versos 2 a 8, o altruísmo de Gaio. Em contrapartida aos versos 9 a 11, o egoísmo de Diótrefes. Depois ele fala da fidelidade de Demétrio, esse irmão modelo na igreja, e ele termina a carta, versos 13 a 15, com as saudações finais. Qual a tese dessa carta? O altruísmo cristão e egoísmo eclesiástico. Então, portanto, ela é uma carta extremamente eclesiástica, né, no seu conteúdo. Nós, então, chegamos ao final da exposição da primeira, segunda e terceira carta de João, e a minha oração é que Deus possa continuar nos abençoando, abrindo o nosso entendimento, e que essas informações sejam úteis quando nós nos depararmos com as Escrituras
que elas possam trazer luz para o conhecimento da verdade de Cristo, o nosso Senhor. Que Deus, portanto, nos ajude, que Deus nos abençoe e que Ele continue falando ao nosso coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém.